em um mundo bastante voltado às coisas irrelevantes, né? Compartilha aí com o teu grupo de WhatsApp, de Facebook, e vamos espalhar, né, essas coisas relevantes. Colocamos um título aí: o que acontece quando eu me achego a Deus? Será que há alguma vantagem nisso? Ou vai acontecer aleatoriamente coisas boas, ou coisas ruins, independente se eu me achegar ou não a este que chamam de Deus, aquele que criou todas as coisas? Tiago, no capítulo 4, do 8 em diante, vai dizer aí que se nós nos achegarmos a Deus, Ele se achegará a nós. O que vai acontecer se eu me achegar a Deus? Existem níveis de proximidade de Deus. Existem aquelas pessoas que elas se achegam a Deus de longe, como, por exemplo, a multidão seguia Jesus de longe, né? Pessoas que nós não sabemos seus nomes, não conhecemos suas dores, não sabemos o que aconteceu com elas e se aconteceu alguma coisa. Provavelmente as pessoas que seguiram Jesus de longe buscaram a Ele para vê-lo, mas ficaram de longe, talvez voltaram para suas casas da mesma maneira com que se aproximaram para vê-lo, pois estavam de longe. Existem níveis. Há aqueles que já se achegaram a Ele mais perto. Vamos resumir isso em 3 níveis, né? Aqueles que se achegam a Deus de longe, que são aquelas pessoas que ouvem falar. Você já ouviu aquelas pessoas que você pergunta a elas assim: você acredita em Deus? Ela diz: ah, sim. Você tem Deus? Ela diz: sim, tenho Deus. Todos os dias eu lembro de Deus. Mas essas pessoas, elas não têm uma proximidade no sentido de conhecer muito de Deus. Se você perguntar a ela do caráter de Deus, ela não vai conseguir definir claramente a pessoa, o caráter de Deus. Seguem a Jesus de longe. Então, a essas pessoas que, por exemplo, eu citei, quando estavam na terra, seguindo a Ele de longe, talvez lá pelas últimas fileiras, e mesmo que alguém dissesse a elas: vamos, tem condições de a gente chegar pertinho dele, ela vai dizer: não, tá bom aqui. Por N motivos, né? Elas tiveram argumentações internas para ficar nessas últimas fileiras. Talvez a crença de que não adiantaria chegar lá perto, porque lá perto Jesus já tinha a turma dele, os seus apóstolos, e com certeza talvez ela acreditasse no fato de que estes não deixariam com que elas se aproximassem. Olharam talvez para si próprios, para quem elas eram, pobres, enfermas, não tinham nada a oferecer ao Messias, encontraram muitos argumentos dentro delas para não se aproximar de Jesus. Hoje em dia existem essas pessoas que seguem a Deus de longe, estão nas últimas fileiras, bem longe mesmo. Essas pessoas, na época de Jesus, visivelmente, elas tinham uma imagem borrada de Jesus. Talvez muitas daquelas pessoas que estiveram naqueles lugares, no Sermão da Montanha, no caminho ali de Emaús, em outros lugares aonde Jesus passou,
e falou ou fez milagres, por elas estarem nas últimas fileiras, longe de Deus, mas mesmo assim carregando uma fé no coração de que ali havia um homem diferenciado, ali havia talvez um enviado de Deus, o Messias, mas talvez quando voltaram para suas casas e o vizinho que soube que ela esteve lá naquele movimento, naquela movimentação, naquela aglomeração, naquele lugar onde o Messias de Israel esteve, e esse vizinho, ou esse filho, ou esse marido, ou essa esposa, ou esse parente lhe perguntou: e como ele é? Como ele era? Talvez ela não conseguisse definir com exatidão como era Jesus fisicamente, porque estava longe. E por isso não podia definir Jesus como ele, na realidade, ele era, né? Se era baixo, alto, moreno, claro, se era queimado do sol ou não era, se era a cor dos seus olhos, né? O comprimento do seu cabelo, não, a expressão do seu olhar, né? O timbre de sua voz, porque talvez a distância, uma das coisas que a distância faz é distorcer a nossa visão daquele alvo que nós estamos longe. Existem esse tipo de pessoas hoje. Talvez muitos de vocês estejam distantes como essas pessoas. Uma outra coisa que a distância atrapalha é o entendimento da mensagem. Talvez muitos daqueles que estiveram lá no Sermão do Monte, lá nas últimas fileiras, e com muitos argumentos que os impediu de se chegar mais perto para ouvir nitidamente a voz de Jesus, os ensinos, quando chegaram em suas casas, quando voltaram para o ambiente e tiveram questionamento aí dos seus parentes, do vizinho que soube que esteve lá, e esses vizinhos, ou cônjuge, ou filhos, ou parentes perguntaram: e o que foi que ele falou? Talvez ela teve dificuldade de dizer a eles: não, eu só ouvi uma palavra aqui, outra ali, porque eu estava longe. Uma das coisas que faz a distância é deixar o nosso ouvidos embaralhados com outras vozes, outros barulhos. A distância faz com que os nossos ouvidos não captem a mensagem corretamente. Ela entra em nossos ouvidos, o volume da voz de Jesus e a mensagem contida nessa voz, nesse timbre de voz de Jesus, chega de maneira distorcida em nossos ouvidos. E vocês hão de convir comigo que há muitas pessoas que hoje não entendem com clareza a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus. Então, quem está longe de Deus, quem está distante de Deus, mesmo num ambiente que Deus está, todo o tempo Deus está falando, porém, quem está longe não consegue ouvir esta voz nitidamente e por isso não consegue entender a mensagem do Evangelho, os ensinos de Jesus, e aí conduz a sua vida de uma maneira que não é segundo a voz de Deus, o conselho de Deus, o caminho de Deus, o desejo de Deus, a vontade de Deus expressa em sua palavra, expressa por Jesus, porque está distante. A distância faz com que a nossa visão seja turva em relação a Deus, faz com que a mensagem seja embaralhada em nossas vidas. É por isso que muita gente ela diz que serve a Deus, ela diz que crê em Deus, mas
quando olhamos para a sua vida não está caminhando dentro daquilo que Jesus pediu que ela caminhasse. Não está recebendo aquilo que Jesus prometeu que ela receberia. Se não houver diretrizes, ou se houve de uma maneira distorcida, não vai aplicar o conselho, a direção, o ensino da maneira correta. Não é um bom negócio nós ficarmos longe de Deus, seguirmos a Jesus de maneira distante. Eu tenho descoberto na minha vida em Deus, desde o momento que eu decidi se achegar a Ele, que todo tempo, cada segundo, cada momento da minha vida, Deus está extremamente interessado em cada detalhe, em cada hora, em cada dia, em cada minuto, em cada segundo, em cada milésimo de segundo da minha vida, e está comunicando sua vida com a minha vida, está falando comigo, está se comunicando comigo, está se revelando todo o tempo. Então, se eu ficar distante, eu vou perder. E quantas pessoas perdem anos de suas vidas, E nós pastoreamos igreja já por alguns anos, e nesses anos não são poucos os testemunhos que dizem assim: puxa, se eu soubesse, eu daria ouvido à voz de Deus que me chama há muito tempo, teria me achegado a Ele muito mais cedo. Talvez eu teria evitado o caminho que meus filhos tomaram. Talvez eu teria evitado muitas situações, desastres, desgraças, problemas na minha vida, porque eu estive distante dele. Então, dentro desta proximidade, onde você está? Faz parte dessas pessoas que estão nas últimas fileiras e que estão argumentando com argumentações de uma mentalidade que não tem embasamento naquilo que Deus ensina, fala, mas está argumentando baseado em pensamentos e experiências e achismos dos acontecimentos da vida que vieram acontecendo desde a infância. Como é que tá? Então veja, distante, você vai ter uma visão de Deus equivocada e vai ter um entendimento da mensagem do Evangelho, da Bíblia, de Deus, também completamente distorcida. Agora, existem aqueles que estão mais próximo ao ponto de conseguir ouvir a mensagem do Evangelho e ver Jesus, Deus, de maneira correta. Quem são estes? E o que acontece na vida destes que se aproximam, que dão um passo a mais além daqueles que estão nas últimas fileiras, né? Esses que carregam, que dizem, né? Nominalmente eles dizem: não, eu tenho Deus, eu creio em Deus, mas estão nas últimas fileiras. Qual é a vantagem de você sair dessas últimas fileiras e vir um pouquinho adiante? Mas adiante como, pastor? Por exemplo, Zaqueu, é uma história muito interessante. Zaqueu, ele não se contentou em buscar, em estar vendo, ou olhando, ou escutando Deus de longe, nas últimas fileiras. Ele disse: eu quero me aproximar mais. E é interessante que ele corre
sabe que Jesus está passando ali pela proximidade, descobre isso. E então Zaqueu era baixinho. Agora imagine, uma pessoa baixinha na última fileira. Aí que o negócio fica complicado mesmo de ouvir ou de enxergar Jesus, né? Então, o que aconteceu? Ele olhou para a sua situação e disse, bom, eu sou baixinho, tenho que resolver esse problema. E existiam argumentações na mente dele como como há argumentações naquelas pessoas que seguem a Jesus lá das últimas fileiras. Que são que, eu não tenho nada que interesse a ele, pelo contrário, eu tenho coisas que vão fazer com que ele, me olhando, não me rejeite, né? Não me receba, porque eu não sou digno, porque eu tenho isso, tenho aquilo, sou isso, sou aquilo. Zaqueu tinha dois problemas, né? A sua estatura, e Zaqueu, um homem ignorado, rejeitado pela sociedade da época, porque ele cobrava imposto do seu próprio povo, ele era considerado um pecador, uma pessoa indigna pelo seu próprio povo, pelos judeus no caso. Então, ele entendia que se ele era rejeitado pela sua nação, pelo seu próprio povo, também era rejeitado pelo Deus dessa nação, pelo Deus do seu povo. Mas Zaqueu, diferentemente das pessoas das últimas fileiras, ele disse, eu quero ir para um lugar que eu consiga vê-lo e consiga ouvir o que ele está falando ou o que ele vai falar. Então a Bíblia diz que Zaqueu procurou um pé de árvore naquele caminho onde Jesus ia passar, subiu naquela árvore e ele ficou num lugar daquela árvore onde Jesus ia passar bem próximo. E aí, interessante, quando Jesus passou, os seus olhos puderam ver como era Jesus, quem era Jesus daquela turma e como Jesus era. Então, olha só. E Jesus também viu Zaqueu. E os olhos de Jesus se voltaram para Zaqueu e houve o olho nos olhos. Os olhos nos olhos, né? E então Jesus disse para Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém que eu vá jantar em tua casa. Olha que tremendo. Então, porque Zaqueu tomou essa decisão de sair das últimas fileiras, ver Jesus de maneira sombreada somente, ou apenas algumas palavras ouvir das que ele pronunciara. Ele agora consegue enxergar Jesus e consegue ouvir a voz de Jesus, ao ponto de ele descer rapidinho e dizer para agora, e mandar os seus empregados, ele era rico, mandar os seus empregados preparar a sua sala, a sua casa, a refeição, para que ele pudesse acomodar o mestre. E ele viveu uma experiência tremenda, todos conhecem, né? Ele viveu uma experiência tremenda, onde teve os seus pecados perdoados, teve salvação, teve redenção, e ele ali assumiu um compromisso, devolveu aos pobres 4 vezes mais, houve uma mudança interior de caráter em Zaqueu, como que impactou toda a comunidade ali da sua região. Bom, então veja, o que nós ganhamos quando nos aproximamos de Deus? Como Zaqueu, primeiro, os nossos olhos, a nossa visão sobre Jesus, ela é aberta, nítida. E nós
conseguimos ver o Jesus que opera milagres, o Jesus que abraça o leproso, o Jesus que aceita o rejeitado. Os nossos olhos conseguem enxergar a Jesus. E por enxergar a Jesus, nós temos um impacto no nosso coração. Vocês, todos nós, sabemos daquele ditado popular, né? O que olhos não veem, coração não sente. Então significa que o que os nossos olhos veem, o nosso coração sente. Aproximar-se de Jesus. Como é que eu me aproximo de Jesus para vê-lo? Onde eu vejo Jesus hoje? Hoje nós vemos Jesus na sua palavra. O Novo Testamento, o Antigo Testamento também, toda a Bíblia, ela revela Jesus. Então, o passo que eu dou na prática, o passo que eu dou para enxergar, ver a pessoa de Jesus, é eu me aproximar da palavra de Deus. Esse passo de eu começar a ler a Bíblia, eu começar a estudar sobre a vida de Jesus, quem foi ele, o que ele fez, eu estudar desde o início as promessas de Deus em relação a Jesus, a revelação que há na Bíblia sobre Jesus, esse passo me tira das últimas fileiras onde a maioria está, ou uma boa parte da multidão está, e me traz para um lugar onde os meus olhos conseguem ver quem é Jesus. Eu passo a conhecer o plano de Jesus para minha vida. Eu passo a conhecer o propósito dele para minha vida. Eu passo a enxergar, a ver qual é o plano eterno dele para minha vida. Então eu consigo ver e entender, consequentemente, a respeito da salvação, a respeito do amor dele por minha vida. Zaqueu conseguiu enxergar isso. Enxergar Jesus de uma maneira mais clara, porque se aproximou. E hoje está muito fácil dar esse passo de sair lá da última fileira e vir para mais perto para poder enxergar quem é Jesus. Nós temos aí no YouTube os filmes sobre Jesus. Nós temos pastores, bons pastores, né, que falam sobre Jesus de uma maneira correta, revelam Jesus. Você tem aí vários podcasts onde as pessoas dão testemunho da pessoa de Jesus, falam dele, dão testemunho, e assim você pode aprender sobre Jesus. Nós temos a Bíblia falada na internet, onde você pode ouvi-la. Nós temos vídeos sobre os trechos somente daquilo que Jesus ensinou. Então hoje está perto de nós, muito próximo, e ninguém tem desculpa de sair lá das últimas fileiras e ter os seus olhos abertos para enxergar quem realmente é Jesus. Basta você, como Zaqueu, dar esse passo. Então, hoje você não precisa subir na árvore.
Hoje, a árvore que você sobe é a palavra, o conhecimento da palavra. Ali, na Bíblia, Deus está revelado. E outra coisa interessante que acontece quando você dá um passo para se aproximar de Jesus, naquele lugar mais próximo que as últimas fileiras. Seguir Jesus de longe, sem qualquer proximidade dele, talvez por não querer aparecer, né? Ou não querer deixar algumas coisas de lado, ou por muitos argumentos que há na mente. Outra coisa foi que Jesus olhou para ele. Então, quando você lê a Bíblia, você vai dar o teu olhar no olhar de Deus. A Bíblia vai revelar como Deus te vê, e é interessante isso. É muito libertador. Você chegar a ver como a pessoa mais importante da existência, aquele que manda no sol, aquele que manda nas estrelas, aquele que governa o tempo, aquele que manda nos ventos, aquele que manda nas tempestades, aquele que criou os céus, a terra e tudo que neles há. Como é importante você saber como ele te vê. E onde eu vou conseguir ver como Deus me vê? Conhecendo as Escrituras. Porque elas revelam o amor de Deus na pessoa de Jesus pela tua vida. Então, o olhar de Jesus encontrou o olhar de Lázaro, de Zaqueu. E ele pôde ver um olhar, porque dependendo do olhar com que nos olham, a gente já sente, né? E eu creio que Zaqueu só topou que Jesus fosse para sua casa porque ele sentiu no olhar de Jesus algo que não o condenou, algo que não o rejeitou, mas ele encontrou um olhar de amor, com certeza. E aí ele não teve dúvida, não, vou levá-lo em minha casa. Ele é tudo isso, ele é santo, ele não tem falhas, ele é judeu, ele é o Messias de Israel, ele é uma autoridade, ele tem poder sobre o mar, o vento, a chuva, a tempestade, ele ressuscita mortos, ele é tudo isso, mas eu não tenho medo mais dele, porque o seu olhar está carregado de aceitação por mim, de amor por mim, e só por isso Zaqueu disse, tudo bem, pode ir na minha casa esta noite, e abriu a sua casa, porque de outra maneira ele ficaria com medo, porque as pessoas tinham medo do sagrado, as pessoas tinham medo do aparecimento de um anjo, quanto mais do Messias, né? Do próprio Deus, como Jesus estava dizendo que ele era o próprio Filho de Deus, ele era o próprio Deus. E ele levou para sua casa por causa do olhar que Jesus tinha. O olhar com que Jesus olhou para ele, ele sentiu naquele olhar aceitação. Muitas pessoas não saem lá da fileira, das últimas fileiras, porque se não conseguem ver o que há no olhar de Deus para elas, não conseguindo entender como Deus as vê. É claro que elas não podem dar um passo à frente, porque muitas delas não vêm por causa do medo.
E Zaqueu, por se achegar, Zaqueu viu que Deus não o condenava. Então, bora para minha casa, claro que eu aceito. E mandou preparar um jantar especial e sem medo, sem barreiras. Ele sentou à mesa com Jesus e ali você pode ler a história de Zaqueu, você vai ver que aconteceram coisas tremendas naquela noite. Uma outra coisa que aconteceu, ele conseguiu ouvir a voz de Jesus. Imagina que se Zaqueu não ouve o que Jesus fala, se Jesus diz assim, Zaqueu, importa que hoje eu jante em tua casa, mas essas palavras que Jesus falou, se Zaqueu estivesse muito longe e não tivesse ouvido a voz de Jesus, ele não se tocaria. Ele não entenderia que Jesus queria, naquela noite, jantar em sua casa. E talvez ele descesse da árvore e tomasse outro caminho. Talvez ele fosse visitar um amigo. Talvez ele fosse para outro lugar. E imagina, Deus chega na casa de Zaqueu, bate na sua casa, a sua esposa, seus empregados, não estão esperando ninguém, abrem. E Jesus pergunta, eu vim jantar com Zaqueu, que eu falei para ele. E todo mundo, não, você sabe? Não, você sabe? Não. E Zaqueu, e Jesus pergunta, Zaqueu está em casa? Aí, Zaqueu não está? Não, Zaqueu saiu. E Zaqueu perderia a salvação. Zaqueu perderia a salvação, ou melhor, salvação, a oportunidade de ser salvo. Por quê? Porque não ouviu direito. Quantas pessoas estão perdendo a oportunidade de serem salvas, de receberem bênçãos sem medida como Zaqueu recebeu, porque estão nas últimas fileiras. E talvez já muitas vezes Jesus disse, hoje eu quero estar na tua casa, e ele passou lá e você não estava. Eu sempre brinco, porque um dia aconteceu uma cura muito especial numa reunião nossa. E no outro dia, eu estava conversando com alguém, e esse alguém reclamou de uma enfermidade na mesma região que nós havíamos tido uma manifestação do dom do Espírito Santo, dos anjos, no nosso meio, que curaram aquela pessoa da mesma enfermidade que ela tinha. E eu disse para ela, bom, agora, isso não, eu só estou contando o fato, tá bom? Veja isso como um fato que aconteceu, saiu da minha boca. Eu disse, bom, agora vamos torcer para que o anjo que operou esse milagre passe quando você estiver na reunião, né? Porque ela não estava na reunião. E eu disse, quem sabe se você estivesse lá, ele passou e não te achou lá. É mais ou menos isso. Claro, isso não é uma verdade doutrinária, né? É só um caso que eu estou te contando. Mas assim, quantas pessoas Deus está falando, mas elas não estão conseguindo ouvir a sua voz? Por quê? Porque quanto mais distante de Deus, mais espaço para outros deuses, outras coisas, outras vozes, né? Veja, se você está 3 pessoas distante de uma pessoa que está falando, e se de repente essas 2 pessoas começam a falar junto, pronto. Você vai ter que discernir entre 3 vozes.
a que está falando e mais aquelas duas que estão entre vocês. Então, olha só, esse passo de ir buscar na Bíblia quem é Jesus e buscar a revelação de Jesus, o plano, o propósito de salvação, de bênçãos, como é que Deus me vê, o que Deus pensa de mim, qual é o seu plano, qual é o seu propósito, quem sou eu, quem Ele diz que eu sou, quais são suas promessas para mim, que tipo de vida Ele tem para eu viver, o que Ele fala sobre a minha vida conjugal, minha vida familiar, minha vida financeira, minha vida espiritual, minha vida emocional, o que Ele fala, o que Ele pensa. Quando você toma essa atitude de se aproximar de Deus, então duas coisas aí já acontecem. Os teus olhos conseguem vê-lo, então por isso você pode conhecê-lo, e os teus ouvidos conseguem ouvir a sua voz. Então, nós temos hoje essa categoria de pessoas que se aproximam de Deus, estão se aproximando de Deus, estão lendo a Bíblia e estão buscando saber do propósito de Deus, estão indo a uma reunião da igreja, estão indo ao grupo onde Jesus é ensinado. Isso faz parte, ela está se aproximando, nós temos esse tipo de pessoas. Elas estão se aproximando e estas pessoas já estão ganhando muito. O que elas estão ganhando? Conhecimento, entendimento da pessoa de Deus, estão crescendo no conhecimento de Deus, estão conseguindo ver muitas coisas do propósito de Deus, estão recebendo Jesus em suas casas, estão recebendo do impacto do céu na sua vida. Porque Zaqueu recebeu o impacto do céu. O que aconteceu na casa de Zaqueu? Aconteceu salvação e transformação interior de um homem que se sentia um bagaço, rejeitado, pecador, falho, que não era digno e estava fadado a morrer e ter morte eterna, viver separado de Deus eternamente. O que ele recebe? A salvação. Por que, pastor, que ele recebeu salvação? Porque Jesus disse lá, hoje a salvação entrou nesta casa. Então tem esse tipo de pessoa. E o que ele mais recebeu? Ele pôde receber transformação interior. Ele nasceu de novo. Ele tornou-se uma nova criatura, como Paulo fala, né? Que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aconteceu aquilo que Jesus faz com todos aqueles que se aproximam para conhecê-lo, né? Que se aproximam para vê-lo nitidamente, que se aproximam para ouvir a sua voz. Aconteceu isso, aconteceu essa salvação, aconteceu esse milagre interior, ele foi transformado, aconteceu uma cura da sua autoimagem, aconteceu uma transformação na sua consciência, e ele não se viu mais como um homem pecador, pois agora Jesus esteve na sua casa, Jesus o salvou. E por estas obras poderosas na sua vida, porque ali só ele recebeu coisas tremendas, né? Essas coisas são tremendas, a transformação na consciência,
um entendimento sobre Deus, a cura na emoção, a restauração, o perdão dos pecados. E Zaqueu ficou tão feliz e foi tão transformado que ele houve uma mudança prática. Ele restituiu as pessoas que ele roubou, que ele cobrou a mais, e ele deu 4 vezes mais. Ele foi um homem completamente diferente, transformado. E hoje, quem são essas pessoas? Essas são aquelas pessoas que estão no grupo religioso, que estão na igreja, que nas suas casas estão meditando na palavra, que estão buscando a Deus em oração, que estão interessadas em cada dia conhecer mais ao Senhor Jesus, mais da sua palavra, mas elas estão recebendo tudo quanto é bênção dos céus. Há muitos nessa fileira de distanciamento, nessa segunda, né? São 3, nessa segunda fileira de proximidade de Deus. Mas olha só que coisa tremenda, e eu queria que você meditasse nisso. Há uma outra, terceiro nível de proximidade de Deus. Qual é essa, pastor? Tem diferença? Tem, que. Essas não são para qualquer pessoa. Esse lugar é o lugar mais sensacional que há. E qual é esse lugar? Então veja, haviam aqueles que estavam na última fileira, que ao chegar em casa sequer podiam explicar, talvez, aos parentes, amigos que lhes perguntassem o que Jesus falou e como ele era, não sabia. Mas sabia que o Messias estava lá. Eu vi, ele operou milagres lá, muitas pessoas foram tocadas, estava lá. Mas e você? Não, eu acredito que ele existe, tá? Essas pessoas. Existem essas que estão mais próximas, como Zaqueu, ao ponto de conseguir vê-lo e ter o seu olhar no seu olhar e conseguir ouvir nitidamente a sua voz, ao ponto de obedecer, levá-lo para a sua casa e na sua casa receber muitas bênçãos. Será que você é um desses, como Zaqueu? Diferente dos lá? Você está firme aí, você vai à igreja, você vai ao grupo religioso, você está acompanhando aí o teu... lendo a Bíblia, você está buscando conhecer, andando com pessoas que conhecem mais que você, compartilhando essas experiências, você está aí, será que você é esse? E está recebendo muitas bênçãos? Se eu te perguntasse, pedisse para você escrever aqui, você escreveria: pastor, tenho recebido muitas bênçãos, o Senhor perdoou meus pecados, o Senhor disse que me ama, eu me sinto leve, eu me sinto perdoado, eu fui curado nas minhas emoções, eu me achava um nada, eu me achava que eu era rejeitado por Deus, que Deus nunca iria olhar para mim. Hoje eu sei que Ele me ama, Ele está comigo, eu tenho certeza, a minha fé, Ele tem estado na minha casa, Ele tem tido comunhão comigo, Ele tem falado comigo, porque Zaqueu não só ouviu o convite, né? Zaqueu não só ouviu o seu nome da boca de Jesus, e o convite para que o recebesse em sua casa, mas ele ouviu lá na sua casa, ele ouviu mais, ele ouviu Jesus testemunhar dele. É uma coisa tremenda quando Deus fala de nós, né? Uma coisa é nós falarmos de Deus, outra, imagine o Deus do universo falar a respeito de nós. Que glória, né? Que coisa tremenda. Então ele ouviu da voz da boca de Jesus dar testemunho para os apóstolos e disse: olha,
e os convidados, os empregados, a família que estava ali, olha, hoje entrou salvação nessa casa, talvez você esteja nessa fileira aí, e Deus entrou na tua casa e se sente salvo, é uma benção ter recebido bênção, cura, restauração, paz, salvação, está tranquilo. Mas existe mais proximidade que isso? Sim, existe a terceira fileira de proximidade de Deus. Qual é? Bom, existem relacionamentos e relacionamentos, não é? Existe o relacionamento de conhecido, existe o relacionamento de amigo e existe o relacionamento mais íntimo de cônjuge, por exemplo, ou de filho, pai, filho, mãe, filho, filho, mãe, filho, filho, pai, pai, filho. Existem esses três, né? Talvez você conheça a caixa do supermercado que você vai toda semana ou todo mês. Você só conhece. Talvez você conhece um vizinho ali que mora 3, 4 ruas de você. Quando você vê, você reconhece. Ah, aquele é aquele. Você consegue ligar. Mas amigo, daí já andam junto, não é? Andam juntos. Trocam até uma certa intimidade, compartilham coisas íntimas, almoçam, jantam juntos. Mas existe o outro relacionamento, que é o de aquela ligação de alma, de sangue, né? Quando há um casamento, há essa ligação de alma. Quando existe quando vem os filhos, quando se tem o pai, então existe essa ligação até sanguínea, né? Consanguínea que é falada. Alguma similaridade entre as 3 formas de proximidade de Deus? Sim, né? Lá conheço Jesus, já vi passar por aí, lá, estive lá, ele curou, ele falou, né? Mas não tem intimidade. Existe essa, né? Do Zaqueu, tornaram-se amigos, intimidade. Jesus falou da intimidade dele. Ele falou das coisas íntimas dele. Confessou, roubei de muita gente, agora eu estou restituindo 4 vezes mais. E qual seria o terceiro, então? A terceira linha, ou a primeira linha de proximidade de Jesus. Olha só que coisa interessante. Jesus tinha um apóstolo. Jesus tinha 12 apóstolos. E dentro destes apóstolos havia um que o nome dele era João. Aliás, João foi o único apóstolo que não morreu assassinado. João, no dia da ceia, a Bíblia diz que ele estava recostado no peito de Jesus. Recostado no peito de Jesus. Esta expressão no grego fala de um relacionamento com Jesus que Pedro tinha como um pai. A criança que dorme no colo do pai. Assim era Pedro.
E existe um pregador que um dia falou uma frase sobre Pedro, não, né? Sobre João, que foi a seguinte: João não se gabava do amor que ele tinha por Jesus, mas ele se gabava pelo amor que Jesus tinha por ele. Esse era o nível de proximidade que João tinha com Jesus, de deitar a sua cabeça no seu colo, de tanta intimidade. Tanta intimidade João tinha com Jesus. É diferente daqueles que estão lá naquela fileira longe, na última fileira. Sim. É diferente da que Zaqueu tinha. Teve? Sim. João deitava no seu colo. E eu quero te dizer o seguinte: esse é o nível de aproximação que você deve buscar. O mesmo, essa aproximação íntima. Ora, se João tinha sua cabeça no coração, no peito de Jesus, o seu nível de intimidade com Jesus era ao ponto de ouvir o seu coração. Ouvir o coração. Qual é o tipo de intimidade que Deus busca nos seus filhos? É uma intimidade capaz do filho conseguir ouvir o seu coração, entender o seu coração. Quando nós buscamos esse nível de proximidade de Deus, Jesus, já não importam mais o milagre, as bênçãos. Já não importa mais. O que importa é realizar o desejo do coração do Pai. É a diferença. Então, talvez hoje 90% das pessoas que estão nas igrejas estão no nível de Zaqueu. Ouvem sua voz, entendem o seu olhar, estão recebendo bênçãos, e Deus é uma fonte inesgotável de bênção, mas são pessoas que não entendem e não estão realizando, entendendo e realizando o desejo do coração do Pai. E eu quero te dizer que servir a Deus, buscar a Deus, servir a Deus em espírito e em verdade é ouvir, entender o coração do Pai, o coração de Jesus e viver para realizar o desejo do seu coração. Jesus disse à mulher samaritana:
Deus anda em busca, o Pai anda em busca daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Mas eu posso ser um Zaqueu? Posso, pode. Zaqueu foi Zaqueu. Mas quem foi João? João, por causa desse nível de proximidade, impactou o mundo da sua época. Diz a tradição que pegaram João e jogaram sobre ele, ou jogaram ele num tambor de óleo ardente, fervendo, e ele saiu vivo de lá. João escreveu o Apocalipse. João viu os 24 anciãos, os 4 seres viventes, a Arca da Aliança, o trono de Deus, os querubins, os serafins. Viu os quinquilhões de anjos adorando a Deus. E Deus mostrou a ele as coisas que iriam acontecer e que estão acontecendo no nosso tempo. O que Deus espera de nós? De maneira nenhuma que sejamos essas pessoas lá da última fileira. E se você está lá, corre, faz como Zaqueu. Mas depois que você se aproximar da palavra e conhecer e receber a salvação, entenda que você não foi chamado para somente receber, ser um salvo aí sentado na tua casa, vendo os dias passarem, feliz da vida porque você já foi curado, já foi abençoado, tem sido abençoado, lê a Bíblia, Deus fala com você. Não. O propósito de Deus para você é que você esteja nessa intimidade, nessa proximidade, ao ponto de ouvir o coração de Deus, entender o que o seu coração deseja nesse tempo, e você vai ficar surpreso o que o coração de Deus, de Jesus, deseja, pelo que o coração de Jesus bate. E então Zaqueu não viu os anjos adorando o trono de Deus, mas João teve uma vida em novidade de vida que talvez ninguém tenha vivido até hoje. Então eu quero te motivar a você se aproximar de Deus mais do que a multidão das últimas fileiras, mais do que Zaqueu. Você esteja na igreja, você esteja uma vida, já recebi a salvação, tenho consciência de que Deus me ama, mas você não se contente com isso. Mas seja como João. Aproxime-se do peito, do colo, do coração. Então Tiago vai dizer assim, que se nós nos aproximarmos dele, ele se aproximará de nós. Ele se achegará a nós. E uma coisa é eu me achegar a Deus, e outra é ele chegar-se a mim. E quando Deus se chega em algo, Jesus chegou à terra, Jesus chegou no Éden e as coisas foram impactantes.
Jesus desceu no Monte Sinai e as coisas foram impactantes. Jesus chegou na terra através de Jesus e as coisas foram impactantes. E Deus chegando-se a nós nos transformaremos em pessoas impactantes. E o que Deus tem para você é esse nível de aproximação que Deus deseja de você. Como é que eu faço isso, pastor? Comece a recostar teu ouvido, tua cabeça no peito dele, através de momentos de oração, adoração, intimidades de qualidade. Busque momentos que ninguém te atrapalhe e que você não tenha compromisso logo em seguida. E se derrame. Se derrame perante ele, não buscando bênçãos, nem salvação, porque você já as tem, mas querendo conhecer o desejo, as batidas do seu coração. Dizendo: Pai, eu deixo de lado minhas vontades, meus sonhos, meus planos, meus desejos. Eu quero conhecer a tua vontade. Eu quero entender e quero fazer o que deseja o teu coração. Porque para isso nascemos e fomos escolhidos. A Bíblia diz: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo escolhido para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É tempo de nos achegarmos ao coração de Deus para realizarmos o desejo do seu coração em um momento tão sombrio desta geração, tão sombrio deste mundo. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Paulo disse: somos luzeiros neste mundo. Nós somos a luz. E Paulo diz que nós herdamos o ministério de Jesus, o ministério da reconciliação. Não aceite uma vida fraca, só de bênção. Não. É gostoso receber bênção, é bom os milagres, é bom a salvação, é maravilhoso, mas por que e para que fomos chamados? Para cumprir um propósito de anunciar as coisas grandes do Senhor. E Satanás tem soprado na mente de muitos: tá bom, você já está salvo. E você já recebeu tantas bênçãos. Você já não deve mais nada para ninguém, já pagou todas as tuas dívidas, já cumpriu tua justiça, fica aí. E enquanto você fica aí, há milhares precisando de salvação. Há milhares lá naquela fileira, lá atrás, não conseguem entender o que Jesus tem para elas, fala. Não conseguem enxergar quem é Jesus e estão caminhando a passos largos para a perdição eterna. Seus familiares estão sofrendo. Eles não estão conseguindo viver aquilo que Deus planejou e sonhou para eles. E tudo isso porque muitos estão só como Zaqueu. E eu quero te desafiar a você sair deste lugar de Zaqueu e recostar tua cabeça no peito de Jesus.